E aí, pessoal? Hoje a gente vai se aventurar num tema, bem, digamos, perturbador. A vida de canibais na prisão. É um tema que muita gente prefere nem pensar, né? Deixa eu falar dos crimes, dos detalhes chocantes, mas e depois? É, o que acontece com essas pessoas depois que as portas da cela se fecham. Será que a prisão se torna um tipo de palco para as fantasias mais macabras? Ou será que o sistema prisional consegue, de alguma forma, conter esses impulsos? Quem sabe até ressocializar esses E é indivíduos? isso que a gente vai tentar desvendar hoje, né? Analisando a história de 6 canibais. 6. 6 canibais famosos. Nossa. E como eles se adaptaram ou não à vida carcerária. A gente vai viajar o mundo, desde os Estados Unidos até a Austrália. Passando pela Alemanha? Isso, Alemanha, Cazaquistão. Caramba, que viagem. E preparem-se, porque a gente vai mergulhar a fundo na psicologia desses criminosos, hein? Tentar entender o que os levou a cometer atos tão bárbaros. É, e como a mente humana pode ser tão complexa, tão imprevisível. O que é fascinante nesse mergulho é que cada caso é único. A gente vai ver casos com diferentes motivações, Desde a busca por poder e controle. até a realização de fantasias sádicas. E vamos analisar como o sistema prisional lida com esses casos, né? Que exigem medidas de segurança especiais. E um olhar tanto medo para a saúde mental desses detentos. Começando nossa jornada com um caso que chocou o mundo. Jeffrey Dahmer, o cannibal de Milwaukee, Na American Camel de Milwaukee. matou e desmembrou 17 homens. 17 é. 17 homens. E confessou ter comido parte dos corpos. É difícil imaginar como alguém pode chegar a esse nível, né? Sem dúvida. E o que torna o caso ainda mais perturbador é que ele era um cara aparentemente normal. Tinha um emprego, era quieto, introvertido. Quem diria que por trás dessa fachada de normalidade se escondia um serial killer cannibal? E essa dicotomia é o que me assusta, sabe? Porque nos faz pensar, será que a gente é capaz de reconhecer o mal quando ele está bem debaixo do nosso nariz? É uma pergunta que não sai da minha cabeça. E no caso do Dahmer, a gente tem que se perguntar: será que a sociedade falhou em detectar os sinais? Ele teve uma infância problemática, era solitário, tinha essa fascinação mórbida por animais mortos desde criança. Lei de criança. Será que esses foram sinais ignorados? É possível. E para entender melhor a mente do Dahmer, a gente precisa falar sobre alguns termos que talvez você não esteja familiarizado. A necrofilia, por exemplo, que é a atração sexual por cadáveres. Nossa! E a erotofonofilia, que é a excitação sexual associada ao assassinato. E realmente são termos bem específicos. No caso do Dahmer, os especialistas acreditam que esses dois transtornos estavam presentes. O que explicaria, em parte, a compulsão por matar, desmembrar e consumir partes dos corpos, né? Ele buscava uma forma distorcida de conexão, de posse, E controle. de controle. E o que me deixa ainda mais chocado é saber que ele documentava tudo. Sério. Tirava fotos, guardava partes dos corpos. Era como se ele quisesse reviver os crimes, sabe? Sim, essa necessidade de registrar os crimes é comum em serial killers. É como se eles quisessem criar um álbum de recordações da sua obra macabra. É um álbum de recordações. E no caso do Dahmer, essa compulsão por registrar tudo também mostra essa obsessão por controle, por dominar cada detalhe. Cada detalhe dos crimes. E essa obsessão por controle se refletia também na forma como ele escolhia as suas vítimas. Geralmente homens jovens. Vulneráveis. De que ele podia dominar facilmente. Exatamente. E é importante a gente lembrar que o Dahmer agiu impunemente por mais de uma década. Mais de uma década. É. A polícia teve a chance de pará-lo, mas falhou. Falhou? Como assim? Teve um caso, por exemplo, em que a polícia foi chamada ao apartamento do Dahmer por causa de um rapaz, o Tracy Edwards. Ele conseguiu escapar. Não sei, ele conseguia escapar. Conseguiu. Mas os policiais acreditaram na história do Dahmer, que disse que era apenas uma briga de casal. Mentira. Pois é. Imagina o desespero do Tracy, vendo a polícia ir embora e o deixando ali com o Dahmer. Felizmente, ele conseguiu escapar e encontrou a polícia na rua. Levou eles de volta ao apartamento. E Só então a polícia descobriu o verdadeiro horror que se escondia ali. Fotos, partes de corpos, um cenário digno de filme de terror. graças a Deus o Tracy conseguiu escapar. Senão a gente nem imagina quantas outras vítimas o Dahmer teria feito. E pensando bem, esse caso levanta uma questão importante: como a gente pode evitar que tragédias como essa se repitam? Será que a gente precisa ficar mais atento aos sinais? Com certeza. É preciso estar atento aos sinais de alerta. O isolamento social, a fascinação por violência, o comportamento cruel com animais. E com animais. E, claro, qualquer denúncia de abuso ou violência precisa ser levada a sério. A gente não pode mais fechar os olhos para o mal. Concordo plenamente. E agora a gente vai para um caso que nos leva para dentro do sistema prisional feminino. Catherine Knight, a primeira mulher da Austrália condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nossa! Ela esfaqueou o namorado 37 vezes. 107 vezes.
O esfolou cozinhou a cabeça dele e ainda preparou um banquete com os restos mortais dos filhos do cara. Que horror! Difícil imaginar uma mulher capaz de tanta brutalidade, né? É. A Catherine é um enigma. Por um lado, ela é descrita como uma pessoa gentil, carinhosa, uma vovozinha, como dizem algumas detentas. Uma vozinha? É. Mas por outro lado, a gente tem a imagem da assassina brutal, fria e calculista. Como entender essa dualidade? Seria uma máscara? Uma forma de manipulação? Ou será que ela realmente se arrependeu? Que mudou na prisão? É difícil saber ao certo. A psicologia humana é complexa e a gente não pode simplesmente rotular as pessoas como boas ou más. No caso da Catherine, a gente tem que levar em consideração o histórico de vida dela, marcado por violência, abuso, negligência. É possível que esses traumas tenham contribuído para a explosão de violência. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a gravidade dos crimes. Ela planejou tudo, preparou o banquete com os restos mortais do namorado, é de uma crueldade sem tamanho. Sem dúvida. E por mais que a gente tente entender a mente da Catherine, a verdade é que a justiça precisa ser feita. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, punição máxima na Austrália. É uma punição que gera debate, né? Tem quem defenda a pena de morte para casos como esse. Outros acreditam que a prisão perpétua é suficiente, que a pessoa já está sendo punida pelo isolamento, pela perda da liberdade. O que você acha? Olha, é uma discussão complexa, sem resposta fácil. Eu, particularmente, acredito que a gente precisa focar na ressocialização dos presos, mesmo nos casos mais graves. Mesmo nos casos mais graves. A prisão perpétua já é uma punição extremamente severa que retira do indivíduo a possibilidade de recomeçar a vida. A gente precisa lembrar que o sistema prisional, em teoria, tem como objetivo ressocializar o indivíduo, prepará-lo para voltar à sociedade. Mas será que isso é possível em caso de canibalismo? Será que a gente pode realmente confiar que um canibal pode mudar? É uma pergunta difícil, mas eu acredito que a gente precisa ter esperança, que a gente precisa oferecer oportunidade de ressocialização. Mesmo para esses casos. Mesmo para aqueles que cometeram os crimes mais hediondos. Claro, com todos os cuidados e medidas de segurança, né, para garantir a proteção da sociedade. E falando em casos que desafiam os limites da moral e da ética, a gente vai para a Alemanha conhecer a história de Armin Meiwes, o Cannibal Consensual. Cannibal Consensual. Ele não era um assassino em série no sentido tradicional. Ele queria realizar a fantasia de canibalismo, mas com consentimento da vítima. Que história é essa? É um caso que nos obriga a repensar os conceitos de crime, de consentimento, de punição. Afinal, a vítima do Meiwes, o Bernard Jürgen Brauness, concordou em ser morta e comida. Meu Deus. Mas como assim? Como alguém pode consentir com algo tão extremo? No caso do Meiwes, a vítima tinha um desejo de morte. Um desejo de morte. E também fantasias de ser canibalizado. Nossa. Eles se conheceram num fórum online dedicado a esses fetiches. E planejaram tudo juntos. O Meiwes filmou tudo. E o vídeo se tornou uma das peças de evidência mais perturbadoras da história criminal. Imagina. E o Meiwes foi punido. Ele foi preso e inicialmente condenado por homicídio culposo. Mas depois de um novo julgamento, a pena foi aumentada para prisão perpétua. Prisão perpétua. O tribunal entendeu que, apesar do consentimento da vítima, o Meiwes tinha um desejo sádico de matar e que se aproveitou da vulnerabilidade do Brandes. É difícil imaginar que alguém possa consentir com algo tão extremo sem estar sob algum tipo de influência ou coação. E o que aconteceu com Meiwes na prisão? Ele se arrependeu. Ele se diz arrependido. Virou vegetariano e até participa de um grupo de apoio para vítimas de crimes violentos dentro da prisão. Que reviravolta. Mas será que essa mudança é genuína? Ou será que ele está apenas tentando manipular o sistema para conseguir benefícios? A gente nunca vai saber ao certo o que se passa na mente do Meiwes. Mas o caso dele abre um precedente perigoso, né? Afinal, se o canibalismo consensual for considerado aceitável, o que mais pode ser justificado em nome do livre-arbítrio? É uma questão complexa que divide opiniões. Alguns argumentam que se há consentimento mútuo entre adultos, o Estado não deve interferir. Mas outros acreditam que o canibalismo, mesmo consensual, é uma afronta à dignidade humana e que precisa ser criminalizado. A gente precisa pensar nos limites da liberdade individual, né? Até onde o Estado pode interferir nas escolhas das pessoas, mesmo quando essas escolhas parecem absurdas ou imorais. Exatamente. E essa discussão se torna ainda mais complexa quando a gente leva em consideração a saúde mental dos envolvidos. No caso Meiwes, por exemplo, será que ele era totalmente capaz de discernir entre o certo e o errado? Será que a sua fantasia de canibalismo era um sintoma de algum transtorno mental? São perguntas que ficam no ar. E por falar em casos complexos, a gente vai para o outro lado do mundo, para conhecer a história de Nikolai Dzmagaliev, canibal social do Cazaquistão. Cannibal Social? O Dzmagaliev é um caso que mistura psicopatia com esquizofrenia.
Ele matava e comia suas vítimas, principalmente mulheres, e ainda servia a carne para os amigos. Com os amigos. Dizendo que era carne de porco ou de boi. Imagina o choque dos amigos quando descobriram a verdade. Que horror! E como ele foi pego? Ele foi preso depois que uma das vítimas conseguiu escapar e o denunciou à polícia. Mas o que torna o caso do Mogilev ainda mais assustador é que ele conseguiu fugir da instituição psiquiátrica onde estava internado. Fugiu. Ele aproveitou um momento de descuido dos guardas e simplesmente saiu andando pelo portão principal. Parece roteiro de filme, né? Parece. Mas infelizmente é pura realidade. E quanto tempo ele ficou foragido? Ele foi foragido por 2 anos. Imagina o terror da população. Mas felizmente ele foi recapturado e hoje está confinado numa instituição de segurança máxima. Ainda bem. Mas o caso dele levanta a questão da segurança nas instituições psiquiátricas, né? Será que elas são realmente seguras o suficiente para abrigar criminosos perigosos com transtornos mentais? É uma preocupação válida. As instituições psiquiátricas precisam ter protocolos rígidos de segurança para evitar fugas e garantir a proteção da sociedade. E no caso do Zhumaliev, a fuga dele expôs falhas graves no sistema. Falhas que precisam ser corrigidas para evitar que tragédias como essa se repitam. Com certeza. E falando em falhas do sistema, a gente volta para os Estados Unidos para um caso que envolve fama, drogas e um crime brutal. A história do rapper Big Lurch. Ele matou e comeu a colega de quarto sob efeito de PCP, uma droga alucinógena poderosa. PCP. Também conhecida como pó de anjo. É uma droga que pode causar alucinações, delírios, paranoia, comportamento violento e até psicose. No caso do Big Lurch, a defesa alegou insanidade, argumentando que ele não era responsável por seus atos sob efeito da droga. E o que o júri decidiu? Ele foi condenado à prisão perpétua. O júri entendeu que, mesmo sob efeito de drogas, ele era capaz de discernir entre o certo e o errado. Entendi. E que a culpa pelo crime era dele. E a mãe da vítima? Como reagiu a tudo isso? Ela processou a gravadora do Big Lurch, acusando de fornecer drogas ao rapper e de negligência, alegando que a gravadora sabia dos problemas do rapper com drogas e não fez nada para ajudá-lo. Nossa. Parece que a história do Big Lurch é um daqueles casos em que a realidade supera a ficção. Mas será que o PCP realmente o transformou num garibal? Ou essa era uma faceta escondida que a droga apenas despertou? É a pergunta que fica no ar. E esse caso serve como um alerta para os perigos do uso de drogas. As drogas podem ter consequências devastadoras, tanto para o usuário quanto para as pessoas ao seu redor. É importante a gente se informar, se prevenir e, se precisar, procurar ajuda. Concordo plenamente. E para finalizar nossa viagem pelo lado macabro da mente humana, vamos para a Inglaterra conhecer o Stephen Griffiths, o Canibal da Besta e do Arco e Flecha. Canibal da Besta e do Arco e Flecha. Que nome é esse? Ele matou 3 mulheres, inspirado pelo famoso estripador de Yorkshire. O Griffiths é um caso que nos mostra a obsessão mórbida por serial killers. Ele estudou psicologia e homicídios, idolatrava o estripador de Yorkshire e planejou seus crimes meticulosamente. Ele se via como um predador, um caçador, e suas vítimas eram suas presas. Nossa, que sinistro! E como ele foi pego? Ele foi pego graças às câmeras de segurança do prédio onde morava. As câmeras registraram o momento em que ele entrava no prédio com as vítimas e mais tarde quando ele saía carregando sacos de lixo com partes dos corpos. Gente, e ele confessou os crimes. Ele não apenas confessou, como se gabou dos crimes, descrevendo-os em detalhes macabros durante o julgamento. Foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E na prisão, como ele se comporta? Ele é considerado um preso problemático, com histórico de automutilação, tentativas de suicídio e ataques a outros presos. Ele vive em isolamento, sob constante vigilância, considerado um perigo para si mesmo e para os outros. Parece que o Griffiths é um daqueles casos em que a maldade humana se manifesta em sua forma mais pura. Mas será que a gente pode realmente chamar isso de maldade? Ou será que ele é apenas um produto de uma mente doente, incapaz de controlar seus impulsos? É uma pergunta difícil. Mas eu acredito que a gente precisa tentar entender a mente desses criminosos, por mais difícil que seja. Afinal, só entendendo a raiz do problema é que a gente pode começar a buscar soluções para evitar que tragédias como essa se repitam. Concordo. A gente precisa falar sobre esses assuntos, por mais difíceis que sejam. É preciso entender a mente humana, por mais obscura que ela possa ser. Só assim a gente pode combater o mal e construir um mundo mais justo e seguro. E falando em mergulhar no lado obscuro da mente humana, a gente pode voltar naquele ponto que você mencionou? Qual? A questão da sociedade falhar em identificar os sinais, sabe? E os sinais de alerta. Ah, sim. O caso do Dahmer é um exemplo, né, emblemático disso. Ele teve uma infância problemática, era fascinado pela morte desde criança. Mas esses sinais foram ignorados. É verdade, a gente fica se perguntando. O que poderia ter sido feito?
Será que alguém tivesse intervindo, a história teria sido diferente? É impossível saber com certeza. Mas é importante a gente refletir sobre isso. A prevenção é fundamental quando a gente fala de crimes violentos. A gente precisa estar atento aos sinais, oferecer ajuda, criar um ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, seguras para falar sobre os problemas. E você acha que no caso do Dahmer, a família, a escola, a comunidade, alguém poderia ter feito a diferença? Com certeza. A família, por exemplo, podia ter buscado ajuda profissional quando percebeu o comportamento estranho do Dahmer com animais. A escola podia ter oferecido apoio psicológico, criado um ambiente de diálogo, de acolhimento. E a comunidade podia ter se mobilizado para criar uma rede de apoio para jovens com problemas, para que eles não se sintam sozinhos, marginalizados. A gente costuma pensar que esses casos são isolados, que aconteça com os outros. Mas a verdade é que a violência está presente em todos os níveis da sociedade. E muitas vezes a gente ignora os sinais, por medo, por falta de informação, ou simplesmente por achar que não é da nossa conta. Exatamente. A gente precisa quebrar esse ciclo de silêncio, de omissão. A violência não pode ser tratada como um tabu. A gente precisa falar sobre isso, buscar ajuda, denunciar, proteger as vítimas. Concordo plenamente. E falando em vítimas. Vou voltar para Kathy Knight, aquele caso da Austrália. A gente falou sobre a brutalidade do crime, mas não explorou o lado da vítima. O John Price. Ele era um homem que sofria violência doméstica, que tinha medo da Catherine. E é importante a gente falar sobre isso, porque a violência doméstica é um problema grave, que atinge milhares de pessoas, no mundo todo. Muitas vezes as vítimas se calam por medo, por vergonha, por achar que não vão ser acreditadas. E a gente precisa quebrar esse ciclo, né? As vítimas precisam saber que não estão sozinhas, que tem gente que pode ajudar, que elas podem sim sair dessa situação. Com certeza. E a gente precisa, como sociedade, criar mecanismos de apoio para as vítimas de violência doméstica, casas de acolhimento, delegacias especializadas, grupos de apoio, linhas telefônicas de denúncia. A gente precisa oferecer ajuda, acolhimento, proteção. É importante a gente lembrar que a violência doméstica não se limita à agressão física, né? A violência psicológica também é muito grave. Pode deixar marcas profundas na vítima, pode destruir a autoestima, a autoconfiança. Exatamente. A gente precisa estar atento a todos os tipos de violência e não tolerar nenhum tipo de abuso. A violência é um ciclo que precisa ser quebrado. E agora? Vamos para um caso que é do Gustavo. Vimos por ser tão incomum, nos obriga a repensar os limites da lei, da moral, o caso do Armin Meiwes, o canibal consensual da Alemanha. O caso do Meiwes gerou um debate enorme na época, né? E continua a gerar controvérsias até hoje, afinal. Olha só como lidar com um crime gay, apesar de ser hediondo. Foi consentido pela vítima. Onde ficam os limites da liberdade individual do direito de escolha. O Meiwes queria realizar a fantasia dele de canibalismo. E encontrou alguém, o Bernd Jürgenbrandt, que compartilhava dessa fantasia. E que estava disposto a participar. Eles planejaram tudo juntos. O Bernd chegou a assinar um documento, consentindo com o ato. E tudo foi filmado. Mas apesar do consentimento, o Meiwes foi condenado à prisão perpétua. O tribunal entendeu que quis, mesmo com o consentimento da vítima. O ato de matar e comer outra pessoa é um crime contra a dignidade humana. Um ato bárbaro que não pode ser tolerado. E aí, o que você acha? O tribunal agiu corretamente? Ou será que nesse caso específico, a vontade da vítima deveria ter sido respeitada? É um dilema ético e jurídico complexo, né? Sem dúvida. E esse caso nos leva a refletir sobre os limites da lei, sobre a nossa capacidade de lidar com situações que desafiam a nossa moral, os nossos valores. A gente se pergunta, o que é certo, o que é errado? Até onde vai a liberdade individual? Onde começa o direito do outro? Não são perguntas fáceis de responder. É verdade. E o caso do Meiwes nos coloca diante de um paradoxo. Por um lado, a gente defende a liberdade individual, o direito de cada um fazer suas escolhas. Mas, por outro lado, a gente se horroriza com a ideia de alguém consentir com a própria morte. E com o canibalismo. É um conflito que nos leva a questionar os nossos próprios valores, a nossa própria humanidade. E é importante a gente ter essa consciência de que a gente não tem todas as respostas, de que a realidade é complexa, de que a gente precisa estar aberto ao diálogo, ao debate. O caso do Meiwes não é um caso isolado. Existem outros casos, em outras partes do mundo, de pessoas que consentem com a própria morte, com mutilação, com o sofrimento. E a gente precisa, como sociedade, discutir esses casos, entender as motivações, os limites éticos, os aspectos legais. Não podemos simplesmente ignorar essas questões, porque elas nos desafiam, nos fazem pensar, nos fazem crescer como seres humanos. E agora? Saindo da Alemanha, indo para o Cazaquistão. Vamos falar do Nikolai Dzhimsmagliev. O canibal social. Ele era um cara que aparentemente levava uma vida normal. É até considerado charmoso, mas escondia um lado sombrio, perturbador. Ele matava mulheres, as cortejava, comia partes dos corpos e ainda servia carne para os amigos, dizendo que era carne de porco ou de boi. O Dzhimsmagliev é um caso que nos mostra como a aparência engana, né? Ele era um mestre na arte da dissimulação, conseguia se misturar na multidão, passar despercebido, enquanto por dentro alimentava suas fantasias macabras. E o mais assustador é que ele foi diagnosticado com esquizofrenia,
mas mesmo assim conseguiu fugir da instituição psiquiátrica onde estava internado. E isso levanta uma série de questões, né? Como garantir segurança em instituições psiquiátricas? Como lidar com pacientes que representam um perigo para si mesmos, para os outros? Como equilibrar o direito à liberdade com a necessidade de proteger a sociedade? É um desafio enorme, sem dúvida. A gente precisa, como sociedade, investir em políticas de saúde mental, em instituições psiquiátricas mais seguras, em profissionais capacitados para lidar com casos complexos, como o do Dilma Galiev. A gente não pode simplesmente prender as pessoas e jogar a chave fora. A gente precisa oferecer tratamento, ressocialização, reintegração. E falando em casos que desafiam nossa compreensão, a gente volta para os Estados Unidos, pro caso do rapper Big Lurch. Ele era um cara famoso, tinha uma carreira promissora, mas de repente ele matou e comeu a colega de quarto sob efeito de PCP. O PCP é uma droga extremamente perigosa, que pode causar alucinações, delírios, paranoia, comportamento violento, psicose. No caso do Big Lurch, a droga parece ter sido o gatilho para a tragédia, né? Mas a gente se pergunta, será que ele já tinha essa predisposição para violência? Será que a droga apenas amplificou algo que já existia dentro dele? É difícil saber ao certo. Mas o que a gente pode tirar de lição desse caso é que as drogas podem ter consequências devastadoras, tanto para o usuário quanto para as pessoas ao seu redor. É importante a gente se informar, se prevenir e, se precisar, buscar ajuda. Com certeza. E se você conhece alguém que está enfrentando problemas com drogas, não tenha medo de oferecer ajuda. Procure um profissional, um grupo de apoio, uma clínica especializada. Não deixe que a vergonha ou o medo impeçam você de ajudar alguém que precisa. E para finalizar nossa viagem pelo lado obscuro da mente humana, vamos para a Inglaterra, para o caso do Stephen Griffiths, o canibal da Bessie e do arco e flecha. Ele era um cara fascinado por serial killers, estudava psicologia e homicídios. Idolatrava o estripador de Yorkshire. Matou 3 mulheres, foi preso graças às câmeras de segurança do prédio onde ele morava. E durante o julgamento, se gabou dos crimes, descrevendo eles em detalhes macabros. O Griffiths é um caso que nos mostra como a obsessão por serial killers pode levar a atos de violência extrema, né? Ele se via como um predador, um justiceiro, e as vítimas eram apenas objetos, peças em jogo macabro que ele havia criado. E na prisão, ele continua sendo um perigo. Ele é considerado um preso extremamente perigoso, com um histórico de automutilação, tentativas de suicídio, ataques a outros presos, vive em isolamento, sob constante vigilância, sem contato com o mundo exterior. Parece que para ele, a prisão se tornou um tipo de palco para sua performance macabra. Ele não se arrepende dos crimes, não busca redenção, apenas se alimenta da sua própria perversidade. E que esse caso nos leva a refletir sobre os limites da justiça, né? O que fazer com criminosos como Griffiths? Qual o objetivo da pena? A punição, a ressocialização, a proteção da sociedade? São perguntas que a sociedade precisa debater, precisa buscar respostas. Afinal, a justiça é um pilar fundamental da nossa civilização, né? E a gente precisa garantir que ela seja aplicada de forma justa, eficiente e humana. E essa busca por justiça, por um mundo melhor, começa com informação, com conhecimento, com a compreensão. A gente precisa falar sobre esses assuntos, por mais difíceis que sejam, para que a gente possa aprender com os erros do passado e construir um futuro mais justo, mais seguro, mais humano. Essa conversa me fez pensar em tanta coisa. É fácil se chocar com os crimes, né? Mas entender a mente por trás deles. É outro nível, com certeza. A gente costuma simplificar, né? Rotular as pessoas como monstros, mas a realidade é muito mais complexa. Sem dúvida. Existem fatores sociais, psicológicos, até biológicos, que influenciam o comportamento. E falando em complexidade, vamos voltar para o Jeffrey Dahmer. Me intrigou a forma como ele escolhia as vítimas. Geralmente homens jovens, vulneráveis. Tem algo na psicologia dele que o levava a esse padrão. Sim, a gente pode traçar paralelos tem a escolha das vítimas e a necessidade de controle que a gente mencionou antes. O Dahmer buscava dominar, subjugar. E homens jovens, fisicamente menos imponentes, se encaixavam nesse perfil. Era uma forma distorcida de exercer poder. E essa busca por poder se manifestava de outras formas. Com certeza. O dual dos crimes, a forma como ele desmembrava os corpos, as fotos que tirava. Tudo isso era uma maneira de afirmar o domínio sobre as vítimas, de transformar a vida delas em um objeto, algo que ele podia manipular à vontade. É assustador pensar nisso. E a Catherine Knight, ela também demonstrava essa necessidade de controle. Sim, mas de uma forma diferente. A Catherine tinha um histórico de relacionamentos abusivos. E a violência que ela praticava era uma forma de se vingar, de punir os homens que haviam machucado. No caso do John Price, ela o esfaqueou 37 vezes, o que demonstra a intensidade da raiva, do ódio. E o banquete ela preparou com os restos mortais do namorado. Aquilo foi pura maldade, ou tinha algum significado mais profundo? É difícil dizer com certeza. Mas alguns especialistas acreditam que o canibalismo, no caso da Catherine, era uma forma de humilhar, de degradar a vítima, de se vingar da forma mais cruel possível. Era como se ela quisesse apagar a existência do John, destruí-lo física e simbolicamente.
uma forma de violência que vai além do físico, né? É uma violência que atinge a alma, a dignidade humana. Exatamente. E esse caso nos leva a refletir sobre a natureza da violência, sobre a capacidade humana para crueldade, para perversidade. E agora, indo para a Alemanha, a gente tem um caso do Armin Mebus, o canibal consensual. Você acha que a gente pode realmente chamar de consensual um ato tão extremo? É uma questão complexa. A vítima, o Bernd Jürgen Brenz, tinha um desejo de morte, tinha fantasias de ser canibalizado. Ele buscou ativamente o mais, planejou tudo com ele, consentiu com o ato, mas ele se pergunta, ele estava em pleno uso das suas faculdades mentais. Ele estava livre de qualquer tipo de coação. Era realmente um desejo genuíno ou era um sintoma de algum transtorno psicológico? A gente nunca vai saber ao certo o que se passava na mente do Brenz, mas é difícil não questionar a capacidade de discernimento dele. E mesmo que o consentimento tenha sido genuíno, será que a gente pode simplesmente ignorar o ato em si? Será que o canibalismo, mesmo consensual, não é uma violação da dignidade humana? São perguntas que não têm respostas fáceis. E o caso do Myers nos obriga a confrontar os nossos próprios valores, os nossos limites éticos. Afinal, até onde a gente pode tolerar a liberdade individual, até onde a lei pode interferir nas escolhas das pessoas. E falando em limites da lei, a gente tem o caso do Nikolai Zhumagaliev, o canibal social. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas mesmo assim conseguiu fugir da instituição psiquiátrica. Como isso pode acontecer? Onde estava a falha do sistema? Bom, existem várias teorias sobre a fuga do Zhumagaliev. Alguns acreditam que ele subornou os guardas, outros dizem que ele se aproveitou da superlotação, da falta de estrutura da instituição. Mas o que fica claro é que houve falhas, e falhas graves. E essas falhas custaram caro para a sociedade, porque o Zhumagaliev, durante os 2 anos em que esteve foragido, continuou a matar, a esquartejar, a aterrorizar a população. E esse caso levanta a questão da responsabilidade do Estado, né? O Estado tem o dever de proteger a sociedade, e nesse caso ele falhou. Com certeza. E a gente precisa, como sociedade, cobrar do Estado mais investimentos em saúde mental, em segurança pública, em políticas de prevenção à violência. A gente não pode simplesmente cruzar os dedos e torcer para que casos como o do Zhumagaliev não se repitam. A gente precisa agir, precisa se mobilizar, precisa exigir mudanças. Concordo plenamente. E falando em casos que chocam a sociedade, a gente tem o caso do rapper Big Lurch. Ele tinha tudo. Fama, dinheiro, uma carreira promissora, mas de repente ele se envolveu com drogas, cometeu um crime brutal, destruiu sua vida da vítima. É uma história que nos faz pensar sobre a fragilidade da vida, sobre como as coisas podem mudar num piscar de olhos. E o caso do Big Lurch serve como um alerta para os perigos do uso de drogas. As drogas podem ser uma porta de entrada para o crime, para a violência, para a autodestruição, e a gente precisa, como sociedade, oferecer alternativas, oferecer tratamento, oferecer esperança para aqueles que estão lutando contra o vício. E por fim, a gente tem o caso dos Kevin Griffiths, o canibal da besta e do arco e flecha. Ele é um daqueles casos que nos faz questionar a própria natureza humana. Como alguém pode ser tão cruel, tão frio, tão insensível? O Griffiths é um caso extremo, sem dúvida, mas a gente precisa lembrar que ele não é um caso isolado. Existem outros serial killers, outros psicopatas, outros indivíduos que cometem atos de violência hediondos. E a gente precisa tentar entender o que leva essas pessoas a agir dessa forma. Quais são os fatores que contribuem para a violência? Quais são os mecanismos que a gente pode usar para prevenir tragédias como essa? A gente precisa encarar o mal de frente. Por mais difícil que seja, a gente precisa falar sobre isso, precisa estudar isso, precisa combater isso. A gente não pode simplesmente ignorar o problema e fingir que ele não existe. Exatamente. E a gente precisa fazer isso com responsabilidade, com ética, com respeito às vítimas e aos seus familiares. A gente precisa usar o conhecimento para promover o bem, para construir um mundo mais justo, mais seguro, mais humano. E aí, o que você, nosso ouvinte, achou dessa viagem pelo lado obscuro da mente humana? A gente explorou casos complexos, perturbadores, que nos desafiam a repensar nossa própria humanidade. Mas a gente precisa ter a coragem, essa disposição para encarar o mal de frente, para que a gente possa superá-lo e construir um mundo melhor. E essa jornada de conhecimento, essa busca por um mundo melhor, não termina aqui. A gente vai continuar explorando temas desafiadores, temas que nos fazem pensar, temas que nos ajudam a crescer como seres humanos, e a gente convida você a embarcar nessa jornada com a gente. Fique ligado nos próximos episódios. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo e até a próxima.